Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu queria falar uma palavra com vocês que Jesus ensinou aos discípulos, que eles não deveriam desanimar na oração. Nós vamos ver que Jesus nos deixou um exemplo para nós não desanimarmos na oração. Nós sabemos que, irmãos, viver em oração no mundo não é algo normal. Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente está orando demais, que a gente somos pessoas habitoladas, pessoas que não querem saber de nada, só querem saber de orar, de buscar a Deus e nada mais. Mas a verdade, irmãos, é que nós devemos buscar a Deus sempre. Jesus ele falou isso, que nós devemos ter intimidade com Deus, buscar mais a Deus. Foi isso que ele nos ensinou. Então nós vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, em algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: Bem eu temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceder que, por fim, venha molestar. Então disse o Senhor: Considerai o que diz este juiz ímpio. Não fará a Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pereça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui Jesus, irmãos, ele contou essa parábola. Ele falou que nós não devemos desanimar na oração. Jesus falou que havia um homem que era juiz, um juiz que era ímpio, e havia uma viúva. E essa viúva, irmãos, ela pediu para esse juiz para ele fazer causa, defender a causa dela contra o adversário dela. E aquele juiz não queria fazer, mas a Bíblia diz que em algum tempo ele passou a pensar: eu não temo a Deus, eu não respeito aos homens, mas porque essa mulher insiste, eu vou defender a causa dela para ver se ela me deixa em paz, para ver se eu tenho sossego. Então nós vemos que até um juiz, irmãos, ele se entrega. Quando uma pessoa insiste em algo, ele se entrega. Então aqui Jesus mostrou que nós não devemos desanimar na oração. Mesmo que Deus pareça não responder, mesmo que pareça que Ele não responde, a verdade é que muitas vezes Deus não responde. Pode ser pela nossa falta de fé, ou talvez porque não é o tempo, ou pode ser por outras causas, por outros motivos. A verdade é que Deus sempre responde às orações das pessoas, e Ele responde através de sinais, através de muitas formas. Mas aqui Jesus ele contou essa parábola, ele disse que nós não devemos desanimar na oração, assim como aquela viúva. Nós vemos que Jesus, na parábola, ele fez uma pergunta. Ele falou que depressa Deus fará justiça, mas ele perguntou se quando o Filho do Homem vier à terra, ele achará fé no coração das pessoas? Ele achará pessoas o buscando? Será que quando Jesus voltar, irmãos, as pessoas vão estar buscando a Ele? É isso que Jesus queria saber. Será que as pessoas realmente vão estar fazendo o que é bom quando Jesus voltar? Mas nós acreditamos, irmãos, que no mundo que nós vivemos hoje, com certeza não. É porque muitas pessoas, elas não têm fé. São pessoas incrédulas. Não é que essas pessoas, irmãos, são menos do que nós, mas é porque essas pessoas não aprenderam a confiar em Deus. São pessoas que olham para a nossa fé e começam a zombar, porque elas uma vez tiveram a fé que nós temos, mas elas não acreditam mais, porque
porque Deus não respondeu as orações delas. São pessoas que acreditam que Deus ele não responde a oração. Mas isso é tudo mentira de Satanás, porque Deus ele sempre responde as orações das pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus ele ouve as nossas orações e ele intercede por nós diante do Pai. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então Deus diz que quando nós buscarmos a Ele de todo o coração, nós o acharemos. Então, não é simplesmente acreditar em Deus, não é simplesmente falar. Nós devemos viver realmente uma vida com Deus. Não é somente dizer, eu creio em Deus, mas não pratica as obras que Deus quer que a gente pratique. Você não pode sair julgando as pessoas sem conhecer. Isso não é atitude que agrade a Deus. A própria Bíblia diz que aquele que julgar será julgado, e aquele que condenar os outros também será condenado. Então nós não devemos apontar o dedo para as pessoas. Nós não devemos julgar as pessoas porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas. Nós sabemos dos problemas que elas passam. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos temos muitos problemas. E esses problemas não são normais. Muitas vezes são problemas espirituais. Problemas que só Deus pode resolver. Então, Jesus disse que nós não devemos desistir da oração. Amém? Nós não devemos desistir, nós devemos perseverar. Então, era essa mensagem que eu queria trazer para você nessa noite. Então, vamos fazer uma oração, vamos buscar a Deus. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença essa noite, nesse momento de oração. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, assim como aquela mulher, Pai, que pediu para que fizesse justiça pela causa dela. Nós estamos aqui agora diante de Ti, Pai. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos guarde do mal, nos guarde dos planejamentos do inimigo contra as nossas vidas, dos planos malignos que ele tem tentado usar contra nós. A Bíblia diz que o inimigo ele usa até pessoas. A Bíblia diz que Deus ele é poderoso, que o Senhor é poderoso, mas a Bíblia diz que o inimigo ele vive ao nosso redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar, mas nós sabemos que ele não é o leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que Tu és o verdadeiro, aquele que veio ao mundo para nos dar salvação. Senhor, nós estamos aqui buscando a Ti, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. Esse mundo não pode nos garantir salvação alguma. Tua palavra diz que aquele que mesmo agradando a todo mundo perder a sua alma, o que adiantará? Não adianta, Senhor, nós vivemos para esse mundo, mas perder a nossa alma não vai adiantar. Não vai adiantar nós fazermos tudo que é errado, mas um dia nós estarmos diante do Senhor para acertar contas. Porque é isso que a Tua palavra diz, que um dia nós estaremos diante do Senhor e todos vão acertar suas contas contigo. Todos estarão diante do Senhor para serem julgados pelas suas obras, tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins. A Tua palavra diz que as pessoas serão responsabilizadas até pelo modo que tratam os parentes. A Tua palavra diz que aqueles que tratam seus parentes como desprezo é pior do que o descrente. Então, Senhor, nos capacite, Pai, para que nós venhamos amar as pessoas. Nós não queremos julgar pessoas, porque nós sabemos que nós não temos essa autoridade para julgar ninguém, para condenar ninguém. O Senhor não nos deu essa autoridade. Tua palavra diz que só o Senhor pode julgar. Só o Senhor que tem todo o poder para julgar, para salvar, mas também para disciplinar aqueles que não obedecem à Tua palavra. Senhor, nós não queremos mais, Pai, viver uma vida de qualquer jeito, um evangelho raso, um evangelho vazio, uma coisa que é fingida, é algo que nós fingimos, e nós não queremos viver uma vida fingida, Senhor. Nós não queremos fingir ser alguém que nós não somos. Nós queremos ser verdadeiramente quem nós somos de verdade. E essa é a verdade, Senhor. Nós somos Teus servos. Nós não queremos negar a verdade para viver uma vida de mentira. Nós não podemos fingir, Senhor, que nós somos desse mundo, porque nós não somos dele. A Tua palavra diz isso.
que aquele que é do mundo pratica as coisas do mundo, mas aquele que é do céu pratica as coisas do Senhor, pratica as obras do Senhor. Nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade, Senhor. Ainda que venha ser difícil, ainda que venha, ó Deus, muitas vezes parecer impossível, parecer que nada acontece, nós queremos Te obedecer todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita, é o que nós oramos, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua graça, porque o Senhor tem abençoado a nós, o Senhor tem abençoado a nossa família, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem mostrado o Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Jesus disse que aqueles que buscam a Ele, aqueles que são perseverantes, Ele explicou nessa parábola que Deus atenderá suas orações. Amém? Então nós devemos ser perseverantes, nós não devemos desistir da oração, porque a oração é o caminho até Deus. Amém?